Um feliz e abençoado dia na presença do Senhor nosso Deus. Vamos para o final de Juízes e Ruth. O que vai ser maldição ou proteção? Hoje veremos que o governo de Deus foi mantido e descrito no livro de Ruth. Ruth, capítulo 4, versículos 16 ao 22. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. A manutenção do governo de Deus é descrita no livro de Ruth, e a narrativa registrada nesse livro de Ruth é serena e agradável. O livro foi escrito não muito tempo depois que Noemi e Ruth viveram, e ele demonstra que Deus continuava no controle, cuidando do seu povo, fazendo com que o bem surgisse em tempos e experiências difíceis. Na época de Saul e Davi, a história de Ruth poderia ter uma mensagem proveitosa para os israelitas. Temos alguns fatos. Ruth, uma moabita, estrangeira, ter sido incluída não somente como a esposa de Boaz, mas como ancestral de Davi. Isso enfatiza o caráter universal da aliança de Deus, como ele revelou a Noé. Lá em Gênesis, no capítulo 9, e também revelou a Abraão. Ele estabeleceu aliança com Noé e a sua família, e depois com Abraão: em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 9, também capítulo 12. Essa ênfase na aliança de Deus, uma universal, que incluía todo o universo, todas as raças humanas, todas as pessoas, que foi revelada a Noé, foi revelada a Abraão, estão enfatizadas aqui no livro de Ruth. Noemi e Ruth viveram durante o tempo dos juízes e demonstra o governo providencial de Deus dentro
da esfera do pacto da criação. Uma fome levou uma família israelita a ir para Moabe. E a colheita abundante de um parente de Noemi proveu a ocasião para Ruth se encontrar com Boaz. Um outro parente não foi capaz de servir como resgatador. E no contexto desses acontecimentos, Deus continuou a cumprir a sua promessa a respeito do descendente da mulher e dos patriarcas, e a partir dessa linhagem, dessa linhagem da descendência da aliança, nasceram os mediadores exemplificados por Davi, que é um exemplo de mediador, Davi. E Davi tinha como ancestral Boaz e Ruth, e Deus, no contexto desse processo, dessa história, se revelou como o Senhor fiel, enquanto dirigia o povo e controlava os acontecimentos que trabalhavam conjuntamente para o estabelecimento do reino de Deus e consumação final de todas as coisas. Jesus Cristo, ao morrer na cruz, suas últimas palavras: está consumado. Tudo foi preparado por Deus. A linhagem real até Cristo. Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Podemos ver três coisas aqui. A entrada de uma moabita na Assembleia de Deus. No meio do povo de Israel, era proibida até a 10ª geração, conforme vemos em Deuteronômio, no capítulo 23, quando a lei dizia o seguinte: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. E Ruth foi uma exceção a esta maldição. Ruth, ela não somente entrou na Assembleia do Senhor, como se tornou uma ancestral de Cristo Jesus. E o casamento levirato, como descrito em Deuteronômio 25, é exemplificado aqui quando Boaz resgata Ruth. Boaz casa-se com Ruth e torna-se o seu resgatador, redentor de uma viúva que aparentada dele. E isso, quando vemos o caráter universal da aliança, isso quer dizer que em todos os povos, em todas as nações, pessoas seriam salvas.
e serão salvas, de todas as tribos, povos, línguas e nações. E a narrativa de Juízes e Ruth move-se rapidamente por vários estágios, que cada um marcado por elementos de ironia e suspense, intensidade dramática, e contribuindo assim para reforçar o tema, que é a realização da providência de Deus na história. Deus provedor, e devemos notar a importância especial que o livro de Ruth adquire quando lemos à luz do Evangelho. Ruth segue a fé demonstrada por Abraão, quando ela deixa sua casa, sua terra, sua família e vai para uma terra estranha sob os cuidados de Deus, o Senhor. O alcance universal do Evangelho vem à luz quando Ruth, a Moabita, encontra a bênção prometida a todas as nações nos descendentes de Abraão. E Ruth torna-se uma ancestral de Cristo, o qual em si mesmo, em Cristo, reconciliará a Deus homens e mulheres de todas as nações. Aleluia! Esse é a maravilha da palavra de Deus. Tudo se cumpre em Cristo Jesus. E em tudo, Deus providenciou a descendência da mulher, dos patriarcas. Deus escolheu um povo, Deus amou a nós, seres humanos, de tal maneira, e Deus fez tudo por nós ao enviar Jesus Cristo, seu Filho amado. Ruth, de estrangeira a ancestral real. Elimeleque, um homem de Belém, Efrata, Belém, em Judá, foi com a sua mulher Noemi e seus 2 filhos para uma terra estrangeira, para Moabe. Ambos os filhos casaram-se com mulheres moabitas, mas depois que Elimeleque morreu e seus 2 filhos também morreram, Noemi decidiu voltar para a sua terra, para Judá, e Ruth, sua nora moabita, retornou com ela e casou-se com Boaz, que era um parente de Noemi, e assim ela tornou-se bisavó do rei de Israel, Davi. Ruth, ele apresenta o Evangelho, a Boa Nova no Antigo Testamento, aqueles que eram estrangeiros e inimigos, estranhos às alianças da promessa, conforme diz aqui Efésios, no capítulo 2, Paulo vai dizer aqui em Efésios 2, o versículo 12,
Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós, estrangeiros, inimigos de Deus, estranhos às promessas da aliança, nós fomos alcançados por essa graça maravilhosa, somos recebidos na família de Deus por meio de Jesus Cristo. E glória a Deus! E todo esse estudo de Juízes mostra que o Senhor é rei, o Senhor é soberano e governa sobre o seu povo e sobre todas as nações, bem como sobre todo o universo. Vamos aplicar em nossa vida aquilo que já aprendemos da vontade de Deus. Deus quer um povo para si, que o ame exclusivamente, que o adore, que o ame de todo o coração, de toda a alma, toda a força e todo entendimento, e ame ao próximo. Qual a disciplina do Senhor em nossa vida? Nós devemos procurar, identificar onde Deus está nos disciplinando e nós devemos nos arrepender e voltar ao caminho que é Jesus Cristo. E temos que louvar, vamos agradecer, vamos louvar a Deus pelas bênçãos e pela segurança que temos na aliança do Senhor. Aliança aqui no Antigo Testamento e a nova aliança em Cristo Jesus. Vamos dar glórias a Deus com gratidão pelas bênçãos dessa aliança sobre a nossa vida. Cristo Jesus, o nosso Redentor amado.